Irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é só uma força, ele tem força, mas ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, tem vontades e ele deseja transformar a sua vida. Só que o que a gente estava conversando aqui, agora mesmo, a gente percebe o quanto a igreja ainda não entende muito sobre o Espírito Santo, tem muitas dúvidas e com isso a pessoa às vezes até tem dúvida se ela tem realmente o Espírito Santo. Você blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemou, exatamente. Muitas dúvidas realmente sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso. E aí com isso você não consegue fluir naquilo que Deus tem para sua vida, você não consegue receber tudo que Ele tem para fazer em você. Você fica como se fosse assim, um culto você sente a presença de Deus, você acha que o Espírito Santo está agindo ali. Mas às vezes no meio de uma provação, de uma dificuldade, você acha que Ele já não está. Então nós vamos trazer aqui 10 fatos curiosos e interessantes sobre o Espírito Santo, que eu tenho certeza, a partir desse vídeo aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Inclusive, o Ricardo Robortella, ele tem um canal aqui no YouTube que é uma benção, irmãos, traz muitas palavras proféticas, de direcionamento, porque eu creio que Deus te usa muito na profecia, né? E então você precisa ir lá no canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar, vai lá, se inscreva depois de assistir esse vídeo aqui, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer, irmãos, é que quando você entrega a sua vida para Jesus, ou seja, quando você reconhece que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou, aí então, nesse momento que você se arrepende dos seus pecados e você confessa com a sua boca que Ele é o Senhor, o Espírito Santo ele vem morar em você, amém? Isso pode ser assim, pode ser algo que vai gerar em você um sentimento ou não, mas o mais importante é você ter essa certeza, você já tem o Espírito Santo, você não precisa ficar nascendo de novo, entendeu? Você simplesmente, se pecar, você tem um advogado, você pede perdão e Deus ele te faz novo novamente, amém? Então vamos lá, você já tem o Espírito Santo se você entregou sua vida para Jesus, se você ainda não fez isso, faça isso, não deixe para depois, porque você nunca vai saber qual é o seu último momento aqui na Terra. E a única maneira de você entrar no céu, o ingresso para entrar na presença de Deus, vamos assim dizer, é o Espírito Santo. Sem Ele, você não pode entrar, entendeu? Se você já tem o Espírito Santo, vem a primeira questão. O Espírito Santo, ele não vem só para você sentir algo, sentir uma emoção, mas ele vem para te transformar. E eu vou ler com você um versículo aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, Jesus falou do poder. Vocês vão receber o poder. Muitas vezes você chora, você sente uma alegria imensa, mas ele falou, é para que vocês sejam testemunhas. Então, para você se transformar em alguém que Deus deseja. Fala um pouco aí. Olha, é um texto muito peculiar, que foi exatamente na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Jesus está falando um pouco antes da descida, está preparando o povo, realmente preparando o povo para a descida do Espírito Santo. Mas é importante você entender que não é somente emoções. Tá? Muitas pessoas elas pensam, eu estou recebendo o Espírito Santo porque eu caí, porque eu fiquei chorando. Olha, são manifestações. Você precisa entender que nós somos feitos de 3 partes: corpo, alma e espírito. E muitas vezes a nossa alma reage de diversas formas. Às vezes nem tem reações, tá? Mas o Espírito Santo ele toca seu espírito. E quando o seu espírito é tocado, é o mais importante, que é a transformação. A alma é a consequência das nossas emoções, do nosso sentimento. Então tem umas pessoas que recebem e ficam em silêncio. Tem outras que recebem, caem, outras recebem e ficam chorando. Então não existe uma fórmula, para dizer assim, aquela pessoa ali é cheia do Espírito Santo porque ela está rodopiando. Né? Aquela ali é cheia do Espírito Santo porque ela está subindo nas paredes. Queridos, tem pessoas, eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, preste atenção, e estão em silêncio, caladas, porque a emoção delas é essa. Então, tire todo esse seu, posso dizer só a sua capa, estereótipo, essa palavra é ótima, estereótipo de pensar que realmente aquela pessoa que está rodopiando é a única forma de você receber o Espírito Santo. Então não é, porque
porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, quando o espírito toca, ele toca no seu espírito. A alma é uma consequência e cada um reage de uma forma diferente. Até mesmo porque isso engana a gente. Exatamente. Né? A gente acha só porque o cara tá pulando e tá sentindo, tá fazendo alguma coisa. Exatamente. Tá com isso. Às vezes não tá, irmãos. Entendeu? Ah, eu caí no espírito, já viu? Aquele que caiu é mais espiritual que aquele que ficou. Queridos, não é nada disso. Sabe? A pessoa cai ou a pessoa não cai. Aquilo não faz daquela pessoa mais espiritual ou não. O mais importante é a transformação. Exatamente. Inclusive, uma vez eu fui numa vigília, irmãos, eu percebi logo de cara que tinha alguma coisa estranha. Porque o culto tinha acabado e Deus já tinha falado o que tinha para falar, Deus já tinha tocado através da pregação, dos louvores, e as pessoas começaram a orar. Mas ainda não estava naquele mover e começou muito rápido. O povo com muito barulho, muito barulho. Inclusive, eu percebi que algumas pessoas, na hora de orar, elas meio que empurravam. Sabe quando força? Eu não dou conta disso. Já tentaram me empurrar uma vez, irmãos, e eu não caí. Porque aí eu pus o pé um na frente do outro, assim, eu pensei, eu não vou cair, ninguém vai me derrubar. Irmãos, vocês acreditam que eles me deram uma rasteira? Meu Deus. Irmãos, é o cúmulo do absurdo. Mas, voltando a falar aqui, logo eu já percebi que tinha alguma coisa errada. E eu comecei a orar. Deus, isso aqui é da carne ou é do espírito? É o Senhor que está fazendo? Porque se for, eu não quero ficar de fora. Sim. Irmãos, vocês acreditam que aí veio uma irmãzinha, como o Ricardo mesmo disse, quietinha, e ela falou, moço, posso orar por você? Falei, irmã, claro, ora por mim. Na hora que ela orou por mim, irmãos, eu senti uma unção. Isso. Eu comecei a chorar e veio uma glória de Deus, e ali Deus me mostrou, esse é o meu espírito. Sim. Que estava agindo, entendeu? Exato. Aquilo ali é carne, é obra de homens. Exato. Inclusive, assim, eu percebo que tem muita pressão em cima das pessoas que ainda não oram em línguas. Sim. Sabe? Como se a pessoa fosse menos espiritual. Então lembre-se disso que eu te falei. Você já tem o Espírito Santo. Você talvez ainda não recebeu esse dom de línguas. Porque eu demorei 2 anos depois que eu tinha me convertido. Foi o tempo de Deus, sabe? Inclusive eu vejo que se eu tivesse recebido antes, talvez eu fosse me envaidecer, me desobedecer, porque eu achava que só quem tinha esse dom era o mais espiritual. Talvez se eu tivesse, sabe? Então Deus trabalhou no meu coração. Então nunca se ache inferior só porque você não ora alto. Deixa as pessoas julgarem. Tenha a sua vida, a sua intimidade com Deus, tá certo? Sim. Só pra gente não prolongar, vamos lá. Sim. O segundo ponto, irmãos, muito interessante, é que antes do Espírito Santo vir, Jesus teve que subir. Isso é muito interessante. Eu vou ler para você, João 16, o versículo 7. Na verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Ou seja, antes de Deus ele fazer uma obra aqui na terra com o Espírito Santo, Jesus foi retirado. Isso, como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Se você quiser se encher do Espírito Santo, você tem que se esvaziar. Exato. Irmãos, esse é o caminho. Não tem outro caminho. Se esvaziar das suas vaidades, dos seus pecados, do seu eu. Né? Uma das traduções da palavra testemunha, que está ali em Atos capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas, é mártir, tá? Então o que Jesus está falando aí naquele momento? E sereis os meus mártires. Mártir morre por Jesus, tá? Então, na verdade, quando a gente fala assim, enquanto o Senhor não tiver um lugar muito especial no teu coração, você não vai ter a totalidade do Espírito na sua vida. Então, quanto mais você vai se deixando se esvaziar, quanto mais você vai morrendo para o seu eu, mais o Espírito vai te enchendo, né? Eu gosto muito de lembrar aquele texto em Isaías capítulo 6, quando morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Eu gosto muito desse texto porque ele diz que enquanto ele morreu, ele viu o Senhor. Alguém tem que morrer para que você veja algo novo. Então, é exatamente isso. Você precisa deixar o seu eu morrer e se esvaziar para que Jesus te encha. Então, é um processo de enchimento, esvaziamento e enchimento. É o processo de mortificação da nossa carne e o processo da santificação do Espírito na tua vida. Exatamente. E é aí que entra a oração, o jejum, é para você se enfraquecer na sua carne. Sim. E deixar o Espírito Santo te guiar, não controlar, mas te guiar, porque ele não vai te controlar, ele vai te direcionar. Cabe a você dizer sim ou não. E é por isso que o apóstolo Paulo falou, não apaguem o Espírito Santo. Porque é possível sim a gente ouvir uma direção e a gente falar, não, eu vou seguir do meu jeito. Mas quanto mais você negar a sua própria vontade, mais ele vai te conduzir
E aí vai dar tudo certo. E aí vem o terceiro ponto muito importante que está relacionado com isso, que é o seguinte: Deus derrama o Espírito Santo sobre quem obedece. Exato. E não só sobre quem ora. Por quê? Tem muitas pessoas que oram, fazem vigília, não saem do monte, mas no dia a dia não obedecem nas pequenas coisas que o Espírito Santo faz. E aí com isso, eu costumo dizer o seguinte, quando Jesus falou sobre orem e vigiem, né? Para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, orar é bom, mas você tem que vigiar também, porque senão é como cada pecado, cada desobediência é como um furinho numa sacola cheia de água. Daqui a pouco você esvazia muito rápido, entendeu? Sabe aquela pessoa tá muito cheia do poder, no culto foi tremendo. Aí na segunda-feira já tá vazia de novo. Não, irmãos, vamos conservar o Espírito Santo, esse enchimento dele na nossa vida. Amém? Eu vou só ler um versículo. Só queria completar uma palavra aqui, só para a gente não perder aqui. Existe uma palavra que eu gosto muito de associar com obediência, que tem a ver com disciplina, tá? Muitas vezes a gente é muito brasileiro, sabe? Aquela coisa, não, Deus aceita a gente que a gente é. Mas sabe de uma coisa, queridos? Existe um processo de santificação e de disciplina na sua oração, disciplina de leitura na palavra, disciplina no jejum. Então a obediência que ele fala ali, ó, Deus derrama o Espírito sobre aquele que obedece, tá? Aquele que também tem uma vida de disciplina espiritual, disciplina de caráter, disciplina na sua vida, em todos os ofícios de um cristão. Isso é muito importante, porque a nossa tendência como brasileiros, a gente tem a tendência de ver, vai te levar, deixa a coisa acontecer, normal, né? Só que tem um detalhe, aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Se você semeia uma vida de disciplina, uma vida no Senhor, você vai colher frutos espirituais. Isso é muito importante. Glória a Deus. Isso é fundamental. Você pode reparar, as pessoas usadas por Deus são pessoas disciplinadas. Não são perfeitas, mas são disciplinadas, focadas. Exatamente. Então o versículo é esse, ó, Atos 5:32. Diz assim, ó: nós somos testemunhas dessas coisas, e assim é o Espírito Santo, dado por Deus àqueles que lhe obedecem. Então Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O quarto ponto, que é muito importante a gente saber: quem resiste ao Espírito Santo não consegue receber. Irmãos, tem muita gente que sabe tudo sobre o Espírito Santo, conhece o Espírito Santo, mas só de ouvir falar. Por quê? No dia a dia ela resiste, ela não se entrega, tem medo do que pode acontecer, ou então simplesmente não pede, né? Não busca mesmo. E tem um versículo que diz assim, ó, Atos 7, perceba que é tudo em Atos, né? Que inclusive podia ser chamado Atos do Espírito Santo. Mas Porque o Espírito Santo age muito no livro de Atos e nós somos a continuação de Atos. Então deveria ser assim também. Mas olha o que está escrito, Atos 7, o versículo 51. Homens teimosos, vocês resistem o tempo todo ao Espírito Santo. Vocês são como seus antepassados. Então é possível sim a gente criar essa resistência. Sim. Então às vezes não é que Deus não está falando. É que às vezes você não está obedecendo nas pequenas coisas e aí Deus vai te colocar nas muitas. Eu queria lembrar uma coisa muito interessante, inclusive assim, quero indicar, né? Não sei quem está assistindo aquela série de Davi, mas para mim maravilhosa, né? Em Casa de Davi. Nossa. Maravilhoso, né? Pena que acabou, meus... Eu ficava contando também. Mas tem algo muito especial ali. Você vê um homem, preste atenção, um homem imperfeito. Se você vê a história de Davi, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele é o oposto disso. Ele antecipou a graça, ele antecipou o Espírito Santo, porque ele era quebrantado, ele era realmente disponível para o Espírito. Então ele era o oposto desses homens teimosos que não existiam. Então Davi é uma representatividade de um homem aberto para o Espírito Santo, aberto para o novo de Deus. Então ele é um espelho disso e Deus o chama de homem segundo o meu coração. Então é algo muito especial você entender que ele resiste àqueles que são teimosos, que são orgulhosos, mas ele aceita e ele considera, esse é meu filho, ele é homem segundo o meu coração, não é perfeito. A Bíblia conta a história e mostra todos os pecados de Davi, mas você vê um homem quebrantado na presença de Deus. E quebrantado não é só chorar, não. Quebrantado é lá dentro do seu espírito, você deixar Deus tocar,
Isso é o mais importante. Amém. Glória a Deus. E tem muita gente também que resiste por causa de religiosidade. Muito. Por causa de regras, Tradições. Tem pessoas assim que só falta dar um espaço para o Espírito Santo e ele faria uma obra tremenda, mas a pessoa, ela se fecha. Exato. Porque ela está acostumada naquele molde, ela acha que Deus só faz daquele jeito, e aí ela às vezes critica, às vezes julga, e ela não mergulha, entendeu? Então não resista mais, deixa o Espírito Santo fazer uma obra linda aí na sua vida, amém? De um Davi. Seja um Davi. O quinto ponto, o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus só para os filhos. Ou seja, não é para qualquer pessoa, é para quem fez uma aliança com ele, porque quando você entregou a sua vida para Jesus, por que essa decisão é tão importante e tem um peso enorme no mundo espiritual? Porque você saiu do reino das trevas, você agora fez uma aliança com Deus. E o que é que acontece? O inimigo não vai ficar satisfeito, vai tentar te tirar desse caminho o tempo todo, e Deus agora requer de você também um compromisso com ele. Então, tem um versículo que diz aqui, João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Então Jesus fez uma promessa ali, né? De que o Espírito Santo estaria dentro da pessoa. Uma coisa interessante saber é o seguinte, tem muita gente que não vai na igreja, mas Deus já direciona ela. Deus talvez já está falando com você há muito tempo, mas você agora precisa que o Espírito Santo entre em você. Amém? Então não adianta a pessoa ser usada por Deus, porque Deus pode derramar uma graça. Ele pode usar o ímpio, ele usou uma jumenta na Bíblia, né? Mas agora você tem que deixar ele entrar em você, porque o Espírito Santo é só para os filhos. E a palavra-chave é intimidade, é o que ele quer. A Bíblia fala que o João, né, falando de João, ele era um jovem que recostava a sua cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração dele. Imagina você recostar a sua cabeça no coração de Jesus e ouvir as suas batidas. Isso é intimidade, só para os filhos. Então esse é um grande privilégio, sabe? Exato. Que privilégio. E quantas pessoas perdem esse privilégio por orgulho, por tradição e medo. Não faça isso. Abra teu coração para você viver essa intensidade dessa intimidade. Glória a Deus. Irmãos, agora vem um ponto-chave aqui da nossa conversa. Esse aqui é muito importante. Olha só o que a gente chegou de conclusão aqui. Deus, ele entrega bênçãos. Deus quer te abençoar. Mas a maior bênção que Deus pode te dar é o Espírito Santo. Uau. O próprio Jesus falou isso. Olha Lucas 11, versículo 13. Jesus disse, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Então eu vejo assim muita gente, Ricardo, que fica só em bênção, né? Pedindo bênção. Ai, Deus vai me abençoar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você está com intimidade, como o Ricardo disse, as bênças elas te perseguem. Exato. Elas chegam, tem coisas que Deus vai te dar que você nem pediu, porque Ele quer também te agradar. E qual é o pai que, né? Se a gente que é pai, nós somos pais, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. E Jesus falou, e Ele quer dar é o Espírito Santo. Então, tem muita gente que busca dons, por exemplo. Busca direto o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, se ele quiser, ele vai distribuir os melhores dons para você, entendeu? Sim. Mas vai direto na fonte, foque no Espírito Santo. Tenho certeza que Deus, ele vai mudar a sua vida aí também. E Jesus disse sim que é o tesouro de maior valor. Aquela pérola preciosa. Se você encontrar, você vende tudo que você tem. Se você entender esse texto, Jesus disse assim, a pérola preciosa de maior valor, que se você tiver a revelação daquilo que Deus quer te dar, você vende tudo que você tem só para ter isso. Quer dizer, o maior valor não é nas coisas que você tem em termos físicos ou recebimento de promoção, ou trabalho, ou bens materiais. Isso é uma consequência. Se você tiver a revelação que Deus quer te dar, e isso não tem preço e é de graça. O mais tremendo é de graça, Antônio. As pessoas ficam lutando por tanta coisa que passa e eu tô querendo dar para você aquilo que é de graça e tem maior valor que tudo. Pois é. Não tem preço. Não tem preço. E é maravilhoso porque à medida que você vai caminhando com Deus, vai ficando tão natural, o sobrenatural vai ficando natural na sua vida.
nas coisas pequenas do dia a dia, sabe? Hoje em dia valoriza-se muito aquilo que a gente vê nas igrejas, mas o íntimo, na sua intimidade, aquilo que só você sabe, é o que Deus quer fazer, sabe? E aí você fala, nossa, não tem como não ser o Espírito Santo que falou comigo agora, que me direcionou. E aí vem uma outra questão, que é o seguinte: receber o Espírito Santo é mais sobre uma entrega do que sobre emoção. Eu lembrei aqui de um caso, Ricardo, que quando eu tinha acabado de me converter, aí eu fui numa vigília e as pessoas falavam assim, olha, você quer receber o Espírito Santo? Começa a falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vai falando, vai falando. E eu fiquei falando lá, irmãos, uns 5 minutos, glória a Deus, e não falava em línguas. Não saía aquilo, entendeu? Mas eu me lembro também quando eu recebi realmente o batismo com o Espírito Santo, né? Que é o falar em línguas. Foi no momento que eu simplesmente falei, Deus, toma minha vida, dirija os meus passos, toma o meu futuro. Eu estava cheio de medo, irmãos, cheio de confusão na minha mente, mas eu simplesmente decidi entregar. E quando eu me entreguei, aí o Espírito Santo ele encontrou espaço no meu coração e aí eu comecei a orar em línguas e foi tremendo, e eu sei o quanto isso me edifica hoje. E eu vou só ler aqui o versículo que fala sobre isso. Lucas 1, o versículo 35 ao 38. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, falando para Maria, né? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Então Maria respondeu, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Ou seja, ela não relutou, ela não ficou questionando, ela simplesmente falou, olha, que seja feito conforme a tua vontade, a tua palavra. Amém? Glória a Deus. E o outro ponto é o seguinte, Deus derrama o Espírito Santo sobre quem persevera e não para quem tem pressa. Irmãos, eu quero que você fale sobre isso, mas eu vou ler aqui Atos de novo. Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus ordenou, não saiam de Jerusalém até que o Pai lhes envie o dom que prometeu, conforme eu lhes disse antes. Ou seja, não saiam de Jerusalém. Fiquem aqui, perseverem em oração, continue orando, a qualquer momento vai vir. Né? Olha, vamos pensar nesse texto, nesse contexto aqui, do povo de Israel no deserto. Quando eles saíram do Egito, Deus falou com eles, vou te dar uma terra que mana leite e mel, certo? Mas antes disso, vou provar seu coração. Vou levar vocês para o deserto para saber realmente. Passou uma geração inteira, que eles imaginam. Deus não tem problema com o tempo, nós é que temos. Nós é que temos o problema, o tempo passa. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos, perseverem no Senhor, porque ainda que o deserto possa parecer longe para você, o Espírito Santo está ali, logo depois. Né? Tiveram aqueles, Josué e Caleb, né, que ousaram ficar numa geração, transcenderam de uma geração para outra, e eles viram a terra prometida. Não é maravilhoso isso? E eles conseguiram ver de uma forma diferente. Porque muita coisa acontece quando, no tempo, tem pessoas que se amarguram com Deus com o tempo, pessoas que perdem a promessa com o tempo, pessoas que murmuram com o tempo, e essas pessoas, elas não veem a terra prometida. Você precisa entender que Deus, ele prova o nosso coração. E eles foram provados no deserto e muitos murmuraram, a maioria murmurou, uma geração inteira murmurou e eles não viram a terra prometida. Enquanto isso, a promessa está para você. E se você não perseverar, pode estar logo depois. Então, no momento da prova, no momento da tribulação, no momento da espera do tempo, sabe que o seu coração deve ser cheio de gratidão pelo aquilo que ele já fez, não aquilo que ele ainda vai fazer, porque essa gratidão vai te levar até a terra prometida. Glória a Deus, é isso aí. Então, eu vejo acontecendo muito também nos jejuns, né? Às vezes você faz um jejum querendo mais do Espírito Santo, glória a Deus, mas às vezes não acontece nada ali. Mas com o tempo, com o passar dos dias, você vai vendo Deus derramar mais da presença dele. Porque você plantou, você foi perseverante. Então, não perca esse princípio, não deixe de praticar ele, tá bom? Amém. Um outro detalhe, esse aqui é muito importante, irmãos, que é o seguinte, o Espírito Santo, ele quer nos guiar e não só nos preencher. Entendeu? O Espírito Santo, ele quer te conduzir nas coisas mínimas da sua vida. Só que para isso você tem que consultar ele, certo? Então, antes de qualquer decisão, peça para o Espírito Santo te guiar. Trazer paz, se for de Deus mesmo para sua vida. Se não, fala assim, olha, Espírito Santo, tira a paz, não me deixa fazer nada errado, certo? Romanos 8, o versículo 14 diz,
que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Uau. E o original aqui, quando fala de filhos, é filhos maduros. Uau. Então, todo que é guiado pelo Espírito Santo é um filho maduro. Deus quer que os seus filhos ouçam a sua voz, né? Jesus é o bom pastor, nós somos suas ovelhas. Ele quer nos conduzir nos planos que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. E o último detalhe muito importante é que o Espírito Santo ele não é para quem merece. Guarde isso. O Espírito Santo é para quem tem sede. Uau. Amém? Olha só o que Jesus disse. João 7, 37 ao 39. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então, ele falou, quem tem sede, é só vir. Amém, irmãos? Quem vai fazer transformação é Deus. E só para resumir aqui, aí eu quero que você conclua para a gente. Eu me lembrei que uma vez um grande amigo meu, lá na nossa igreja, ele deu uma aula sobre o Espírito Santo. E ele começou a falar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a oração em línguas, lembrando que a igreja que eu frequentava era uma presbiteriana tradicional. Então foi um assunto que mexeu muito com as pessoas, elas tinham curiosidade. E aí uma moça falou o seguinte, olha, realmente eu tive uma experiência com o Espírito Santo e eu não sabia. Quando a moça estava desviada, ela estava afastada dos caminhos de Deus, todo dia ela chegava à noite, muito triste, com aquele vazio enorme no peito, e ela orava em línguas. Ela já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo e ela orava em línguas. E ela achava que ela estava blasfemando, porque ela estava com a vida torta, mas ao mesmo tempo ela sentia esse desejo de orar em línguas. E aí, à medida que o moço foi ensinando sobre o Espírito Santo, ele falou que o Espírito Santo ele vem justamente para nos fortalecer. Então você que aí que se sente fraco, se sente muito pecador, muito falho, é aí que você tem que dar espaço e buscar o Espírito Santo. Porque a transformação vai vir dele, amém? É de glória em glória que você vai sendo transformado à imagem de Jesus. Glória a Deus. Eu queria deixar uma palavra para terminar em cima disso. Imagina você naquele mesmo cenário de Jesus, tá? Jesus morreu naquela cruz, tudo aconteceu, e os discípulos morrendo de medo ali em João capítulo 20, Jesus aparece. Qual foi a primeira coisa que ele falou depois que ele apareceu? Isso é muito importante. Primeira coisa que uma pessoa fala depois de todo aquele acontecimento, o maior acontecimento da história da vida deles, a morte e agora a ressurreição de Jesus. E eles estão o quê? Eles estão trancados num quarto. Significa o quê? Muitas vezes nós estamos trancados num quarto. A primeira coisa que Jesus falou, depois desse cenário, tem a ver com aquilo que a gente está falando hoje. Ele diz assim, paz no seu coração. Recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora, preste atenção. Nós estamos em João capítulo 20, mas Atos aconteceu depois, em Atos capítulo 2. Por que Jesus falou com ele e soprou o Espírito Santo? Porque, na verdade, Jesus estava preparando o caminho no coração deles. Estava trazendo uma nova revelação. Amém. Que o mais importante são duas coisas. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem receber será salvo. E os sinais acompanharão aqueles que creem, né? Em meu nome, etc. Pegarão as serpentes, etc. Curarão os enfermos, ressuscitarão mortos. E ele disse também, em meu nome, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sede cheios do Espírito Santo. João capítulo 20. A primeira mensagem de Jesus depois da ressurreição. Jesus não mandou implantar a igreja. Olha. Querido, preste atenção. Eu não tô sendo contra isso, mas eu estou falando a prioridade do reino. A prioridade do reino. Jesus não mandou instituir ministério. Jesus não mandou implantar a igreja. Ele não fez isso. Jesus mandou fazer discípulo e Jesus mandou ser cheio do Espírito Santo. Depois, vamos implantar a igreja. Sabe por quê? Se a gente implantar a igreja, se a gente não for igreja, simplesmente sendo igreja, sendo cheios do Espírito Santo, o que nós vamos implantar é uma instituição. Agora, se nós formos igreja, se nós somos cheios do Espírito Santo, se nós fizermos discípulos à imagem de Cristo, quando nós reunirmos, implantarmos um trabalho, tivermos um ministério, ele será parecido com Jesus.
Glória a Deus. Olha que mensagem, irmãos. Porque não adianta a gente fazer muita coisa e a gente é aplaudido pelos homens, mas Deus está falando, eu não mandei fazer. Exato. Fizeram na carne, na força do braço, mas, entendeu? Então hoje tem muita gente carregando estruturas, ministérios, irmãos, Meu Deus. de aparência, sabe? E então o ministério, ele não é nada se não tiver o sacerdócio, o seu momento com Deus, o seu devocional, a sua intimidade. Vai ser uma coisa que Deus usa porque é o nome dele, né, que está ali sendo proclamado, mas Deus queria muito mais. Então, que você seja guiado pelo Espírito Santo. Espero que a gente tenha aqui esclarecido algumas coisas. E o último detalhe muito importante, que é essa questão da blasfêmia. Quando Jesus ele expulsava demônios, as pessoas diziam, ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebul, pelo poder do diabo. E Jesus, na hora, ele falou, opa, pode parar. Vocês podem falar mal de mim, vocês vão ser perdoados, mas se falar do Espírito Santo, vocês não terão perdão. Sabe o que significa isso na essência, irmãos? A blasfêmia do Espírito Santo é muito mais do que a pessoa falar uma coisa contrária. Xingar, por exemplo. Fazer uma coisa assim, desse tipo. Sabe o que significa? Jesus está dizendo, olha, se vocês ficarem criticando o mover do Espírito Santo, vocês estão fechando o coração para o único que pode conduzi-los ao arrependimento. E aí vocês não terão perdão. Porque ele é quem convence. Entendeu? É claro que era um pecado gravíssimo falar contra aquilo que Deus estava fazendo. Mas Jesus estava dizendo, olha, se vocês resistirem ao Espírito Santo, como está acontecendo aqui agora, eu estou fazendo a obra de Deus e vocês estão criticando, vocês estão fechando o coração para o único que pode conduzi-los ao perdão. Então não se sinta incomodado. Se você já se sente incomodado, já é um sinal claro que você tem o perdão, é claro que tem, entendeu? Você não está condenado. Sabe quem está condenado? Quem fechou a porta para o Espírito Santo. Exato. Porque ele é o único que nos conduz. Quando a gente falha, quando a gente erra o alvo, a rota, ele é que nos convence de volta, ele é que nos aponta para Cristo. Então, não feche o seu coração para o Espírito Santo, tá certo? Amém. Olha, que Deus te abençoe muito. Lembrando, irmãos, o link está aqui embaixo na descrição. Vai lá agora, se inscreva no canal dele. Podemos orar por eles? Vamos orar. Assim, eu queria orar, Tacinha, muito por você que tem fome de Deus. Amém. Fome e sede para receber o Espírito Santo na sua casa. Você vai receber agora mesmo. Tá? Eu creio muito nisso, sabe? Uma vez eu estava na África e me fizeram uma pergunta assim, o que vocês fazem lá no Brasil quando os pastores morrem? Eu levei um susto. Como assim? A gente enterra, né? Os pastores são enterrados, tem alguma cultura aqui assim. Eles falaram assim, não, porque aqui na África os pastores são tão difíceis de serem formados que quando eles morrem, nós oramos para eles ressuscitarem. E nós cremos que eles vão ressuscitar. Eu estava conversando com 7 pastores. 4 haviam passado pela morte e ressurreição, pelo poder da ressurreição. Queridos, preste atenção nisso. Existe um poder sobrenatural. Por que Deus opera mais na África que aqui? Simplesmente porque eles se abrem mais para isso, tem mais fome. Então eu queria orar por você agora para que a fome de Deus alcance seu coração. A fome pelo Espírito Santo, a fome por ser usado pelo Senhor, a fome de ser tocado por Deus. Senhor, agora na autoridade do nome de Jesus, as pessoas que estão nos assistindo, que têm fome de serem batizados no Espírito Santo, eu oro agora em nome de Jesus. As pessoas que precisam agora de cura, o poder do Espírito Santo possa tocá-las completamente. O Espírito Santo toque-os agora, sejam curados de toda a enfermidade no coração, enfermidade no pulmão, nas costas, câncer. Nós repreendemos em nome de Jesus, nós ordenamos que saia em nome de Jesus, e agora na autoridade do nome de Jesus, que haja uma nova revelação da pessoa do Espírito Santo para todos que estão assistindo essa mensagem, que o Espírito Santo não é simplesmente uma operação, é uma pessoa que quer andar, caminhar, ter intimidade. Abra seu coração, eu oro por fome, eu oro por sede, que cada pessoa tenha uma experiência agora, comece a queimar de amor, queimar de paixão, queimar de intimidade, em nome de Jesus. Pai, faça uma obra, Senhor, na vida de cada um que está nos ouvindo agora, e que o Senhor, Pai, possa selar com o Espírito Santo aqueles que estão
entregando a vida para Ti agora, Jesus. Eu creio que hoje é dia de salvação. Em nome de Jesus. E essas pessoas estão arrependidas, Pai. Em nome de Jesus. Querendo uma mudança de vida. Jesus, assim como o Senhor mudou a minha vida, do Ricardo, Em nome de Jesus. muda a vida dessa pessoa, Pai. Seja num quarto de hospital, num quarto de hotel, onde quer que ela esteja, Pai, no trabalho. Em nome. Vai agora onde ela está, Senhor, e ouve o clamor dessa pessoa, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida e transforma a sua vida hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe, irmãos. Ricardo, obrigado mais uma vez. Uma honra estar aqui. Benção, abraços. Como é bom, né, irmãos? A gente ter pessoas assim, pra gente compartilhar das grandezas de Deus, e a gente espera aí do fundo do coração que você tenha sido tocado. Não se esqueça, compartilhe, porque eu creio muita gente precisa ouvir essa mensagem. Amém. Tirar as dúvidas sobre o Espírito Santo. E também, eu vou deixar o link aqui, vai lá no canal do Ricardo agora, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe. Grande abraço.